Olá, gente. Tudo bem? Vamos para mais uma aula. Vamos continuar. Então, os recados são os mesmos, né? Se concentra, faz os exercícios, estude, porque uma hora isso passa. O resto você já sabe. Gente, na aula passada, a gente falou sobre o começo da biologia celular. Então, na aula passada, eu dei todo o histórico para vocês. Nós falamos sobre a organização da biologia celular, falamos sobre a organização celular, as leis que regem essa nova ciência, que é a biologia celular, lei de Spencer, lei de Dietrich, né? Falei para vocês sobre lisozero e o tempo de vida das células. E agora nós vamos estudar elas mais a fundo. Então agora nós vamos pegar cada parte da célula e vamos destrinchá-la. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as membranas celulares, né? Então nós vamos falar sobre a parte mais externa de uma célula. Você lembra quando você era criancinha lá, que você estava lá no fundamental e a tua professora ensinou o quê? Quais são as partes da célula? Aí você dizia membrana, citoplasma e núcleo, né? Bem fantástico. Isso daí não tinha problema nenhum. Se você fosse meu aluno no oitavo ano ou no quarto e me falasse membrana, citoplasma e núcleo, eu falaria ok. Porém, hoje você é meu aluno do ensino médio. Se você me falar membrana, eu vou considerar errado. Porque membrana na biologia é um monte de coisa. Então, se você for se referir a uma membrana, ou você fala nas membranas celulares, tem que ter o, o segundo nome, ou você vai falar no que nós vamos falar hoje, que é a membrana plasmática, certo? Então, hoje nós só vamos falar desse envoltório externo da célula, que é a nossa querida amada membrana plasmática. Acompanha comigo aí. Aqui, a membrana plasmática, é o que nós vamos falar hoje. A membrana plasmática, ela tem sinônimos. Então você pode falar em membrana celular, você pode falar em plasmalema, você pode falar em membrana citoplasmática, sem problema nenhum, tá? Então, qualquer um que você usar está correto. O que é a membrana plasmática, gente? A membrana plasmática, ela é uma estrutura que delimita a célula. Então é ela que vai dar os limites que a célula tem, né? E ela separa o meio intracelular do meio extracelular. Então, ela faz essa limitação, né? Ela também acompanha a forma da célula e ela vai me separar os dois meios, né? Uma curiosidade interessante é que a membrana plasmática custou a ser vista, a gente só deduzia, né? Além de delimitar esta célula, qual vai ser a função da membrana plasmática? Olha só, acompanha comigo. Então, gente, além de ter a função de delimitar a célula, né, separando o meio intra e extracelular, a membrana ela também funciona como uma barreira seletiva. Isso é muito importante vocês saberem. Essa função da membrana plasmática é uma das mais importantes que tem, tá? Essa barreira seletiva, ela permite a entrada não de todas as substâncias. Não é assim, já vai chegando, vai entrando, vai fazendo. Não é bem assim, tá? Algumas substâncias podem entrar, outras serão barradas, e algumas substâncias podem sair, outras não. Então, quando ela seleciona o que entra e o que sai, nós chamamos isso de permeabilidade seletiva. Veja ali que eu coloquei até em amarelo para você não esquecer. A membrana plasmática, ela tem como função a permeabilidade seletiva. Antigamente, o pessoal chamava isso de semipermeável, tá? Era um nome usado, se você for pesquisar, às vezes, algum texto mais antigo, que caia na sua mão, um livro mais antigo, eles vão colocar como semipermeável. O pessoal mudou esse nome porque semipermeável dá a intenção assim que só entra metade da substância. Então, a gente abandonou o nome semipermeável e começamos a usar impermeabilidade seletiva. Ela seleciona o que entra
e o que sai da célula. Por isso que muitos remédios que nós temos tem que ter um carreador, alguém que leve ela para selecionar, para ultrapassar pela membrana, para que o princípio ativo passe pela membrana, tá? Então você vai ter, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas uma membrana ela tem uma afinidade muito boa com gorduras, com óleos. Por isso que você vai ter que a maior parte das pomadas são oleaginosas, né? São cremes para facilitar a entrada na célula do princípio ativo, certo? Então ela vai selecionar o que está ali, beleza? Olha o próximo. Trouxe aqui para vocês verem 3 fotos, tá? Para vocês compararem como é que foi a evolução da descoberta da membrana. Então, acompanha comigo. Acima e à tua esquerda, que está assim, cor de rosa com pontinho roxo, é uma foto de uma microscopia óptica. Tá? Isso daí é uma foto de um tecido, é uma lâmina que a gente prepara de um tecido. O que eu quero falar para vocês é que na microscopia óptica, se você observar bem ali, você não consegue ver a membrana. O que a gente consegue ver é um contorno dessa membrana, desta célula. Então, o pessoal vendo o contorno, né? Você pode estar notando ali que tem várias reentrâncias assim, que você vê um contorno de célula, deduziu que deveria ter uma membrana protetora. Tá? Então, veja, a membrana plasmática não se vê ao microscópio óptico. Você só vê o contorno e você deduz. Se você passar ali para o lado direito, seu lado direito, em cima, você já está notando ali que tem 2 riscos bem mais escuros, né? Aquilo ali é membrana. Então, isso daqui é uma eletromicrografia, já uma micrografia eletrônica, né? Na micrografia eletrônica, eu já consigo visualizar a membrana. Então, você veja ali uma foto interessante que eu gostei de pegar ela. Você pode notar que está em vermelho, está escrito citoplasma, citoplasma, um em cima, outro embaixo. Isso me indica que são 2 células, né? Em azul, você vai ter membrana celular em cima, membrana celular embaixo, mostrando que cada risco escuro daquele ali é uma membrana celular, de uma célula e da outra. E entre essas faixas escuras ali, tem uma faixa mais clara, é o espaço intercelular. Então, as células não estão grudadas, elas estão próximas, mas elas não estão grudadas, tá? Se você fizer como eu estou fazendo agora e aproximar seu rosto bem dessa figura que estou explicando para vocês, vocês conseguem ver que cada membrana tem mais 2 riscos. Na microscopia eletrônica, eu consigo aproximar isso, que é a nossa figura ali embaixo, tá? Se você puder se aproximar da tela, você vai ver, é muito interessante, você vai ver bem nítido. Se não, tá ali na parte de baixo, na fotografia de baixo, que está escrito assim 500 A, se chama 500 angstroms, que é aproximadamente o tamanho que a gente tem. Você pode notar que a membrana plasmática ela é dupla, tá? Tem uma MP ali de membrana plasmática, tem um círculo, né? Então ela tem 2 riscos. Isso daí intrigou os cientistas. Eles olharam e falaram como é que essa membrana então é formada, se ela tem faixas claras e faixas escuras. Como que ela está posicionada, do que ela é feita e como que ela é. Então, a partir disso, nós vamos ter cientistas estudando a composição química da membrana celular, tá? Então, é isso que agora nós vamos ver, para poder explicar essas 2 faixas aqui, ok? Ao estudarem a membrana plasmática, os cientistas notaram que ela é composta basicamente de lipídios, diversas moléculas de lipídios, tá? Lipídios, vocês já sabem que são gorduras. Essas moléculas de lipídios, elas fazem uma dupla camada, tanto em cima como embaixo, tá? Essa camada nós vamos dizer que é uma bicamada lipídica. Incrustada nessa bicamada lipídica, nós vamos ter proteínas incrustadas nessa membrana, tá? Por isso, senhores, que nós falamos que
A constituição da membrana plasmática é lipoproteica. Então você pode falar separado da constituída de lipídios e proteínas, ou você pode juntar numa palavra só. Ela é lipoproteica, tá? Eu coloquei aqui as duas representações bioquímicas, tanto do lipídio quanto da proteína que fazem parte da membrana plasmática, tá? Se você olhar aqui na sua esquerda, você vai ver o lipídio que forma a membrana plasmática, que vai ser um fosfolipídio, né? O que é um fosfolipídio? Um fosfolipídio é um lipídio que contém fosfato na sua molécula. Se você está notando, né, ele parece um bonequinho, né? Então ele tem uma parte mais circular ali, que está em vermelho, e dois bracinhos ali, que sabe Deus que cor que é essa. Tá. Mas para vocês eu vou colocar assim, aquela parte vermelha, a gente vai chamar de cabeça, e os dois bracinhos nós chamamos de cauda. A cabeça, ela vai ser hidrofílica. O que quer dizer hidrofílica? Ela gosta de água, ela se dá bem com a água. Já a cauda, ela vai ser hidrofóbica. Phobos é medo, né? Filia é amizade, phobos é demo, é medo. Então a cauda ela é hidrofóbica, ela não gosta de água. Portanto, para os cientistas, os lipídios vão estar dispostos assim. Para o lado de fora vão ter as cabeças, para o lado interno vão ter a cauda, a parte hidrofóbica. Então, se eu colocar os lipídios em cima e embaixo, eu vou ter todas as cabeças de um lado, do lado externo, e toda a cauda do lado interno, o que explica aquela fase escura, clara e escura que nós vimos ali do que é feita a membrana, tá? Quando uma molécula ela tem parte da sua molécula um comportamento hidrofílico e a outra parte da sua molécula um comportamento hidrofóbico, nós vamos dizer que essa molécula tem um comportamento anfipático, tá? Ou seja, o que é um comportamento anfipático? É isso dali, ó, ter uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Então, o fosfolipídio, o comportamento dele é anfipático. E do seu lado direito, você pode notar, nós temos ali em verde as proteínas que estão incrustadas, tá? As proteínas a gente representa como se fossem esses glóbulos aí que vocês podem notar, tá? Aí o pessoal olhou e falou assim, pô, legal, maneiro. Então eu vou representar o fosfolipídio daquele jeito ali, parece um bonequinho, né? E as proteínas aparecendo aqueles glóbulos, certo? Mas como é que isso vai ser montado na membrana? Então, tá bom. Isso é uma coisa que nós podemos ver. Antes de a gente passar para o próximo slide, só para falar para vocês que uma das caudas ali do fosfolipídio, vocês estão vendo que ela dá uma dobrada, uma quebrada, tá? Aquilo ali não é erro do desenho, não é para ficar bonito, não é nada. Aquilo ali tem um significado. Todo aquele braço esticado que está do lado do seu lado esquerdo, quer dizer que ali tem vários carbonos fazendo apenas simples ligações. No lado direito, os carbonos fazem simples ligações e quando acontece aquela quebra, aquela dobra ali, ela dá uma puxadinha para a direita, ali nós temos uma dupla ligação. Então aquilo ali é uma representação correta e bioquímica. É para mostrar que ali tem uma dupla ligação entre os carbonos. Tá? Mas agora vamos ver como é que isso fica no modelo que o pessoal criou para a tabela. Olha comigo aqui, ó. 1972, gente, veja, 1972 é muito recente para a ciência, tá? Meus professores já estavam nascidos e até mais ou menos na fase infantil, lógico, menos a nossa querida e amada, não vou falar o nome, né? Mas dar uma aula de cálculo para vocês, essa já estava bem. Mas tudo bem, vamos deixar barato. Então, em 1972, nós vamos ter dois cientistas, o Singer e o Nicholson. Eles criam um modelo para a camada, para a membrana plasmática. Tá? Esse modelo ficou conhecido como modelo mosaico fluido. Por que ele se chama modelo mosaico fluido? Vocês já viram um mosaico? Né? Vocês sabem o que é um mosaico? Mosaico é uma
uma gravura que ela é feita por pedaços. Geralmente nós temos os vitrais de igreja, né? Ela é feita por caquinhos, assim, e vão formando uma paisagem, uma figura de alguém. Isso é um mosaico, né? Como foi descoberto bioquimicamente que a membrana plasmática tem mais de 50 tipos de proteínas e ainda está numa bicamada de lipídios, cada pecinha, então eles acharam que eram peças formando um todo, uma gravura, né? Então por isso que eles chamaram de mosaico. E fluido, gente, porque fluido, se você perguntar para o professor Welton lá o que é fluido, que eu sou professor de física lá, ele vai dizer que fluido é gás e líquido, não é sólido. Ele tem ele tem um certo movimento, nem que seja molecular, né? Ele é um pouco mais livre. Então, eles falaram com esse nome, mosaico fluido, que as peças dessa membrana não estão estáticas, que a proteína ela pode ser mexendo ao longo da membrana. Então, veja, esse nome não surgiu do nada, esse nome tem um porquê de estar ali. Se você olhar para a figura que eu coloquei, vocês estão vendo ali os lipídios, né? São bolinhas amarelas com as caudas marrons. Eles estão fazendo a bicamada. Então você veja lá, a cabeça que é hidrofílica para fora e para a parte de baixo é mais alaranjado, um laranjado escuro, ela também voltada para a parte de dentro da célula, tá? E no meio temos as caudas, que seriam aquela parte mais clara daquela fotografia, daquela eletromiografia que eu mostrei para vocês anteriormente. Em roxo, nós vamos ter as proteínas, né, grudadas ali. Veja, senhores, estão notando que tem duas ali proteínas que dá para ver bem que elas atravessam essa bicamada de lipídio? Essa proteína que atravessa a bicamada, ela vai ser chamada de proteína canal. Essa proteína é importante vocês saberem, porque muitas substâncias vão passar por ali, pela proteína canal, tá? Se você notar, tem umas pecinhas ali, é, acho que é roxo, que está em cima das proteínas, que são os carboidratos, né? Tá vendo ali? Tá chamando carboidrato. E quando ele está em cima das proteínas, ela faz uma glicoproteína, tá? Esse carboidrato, nós vamos falar depois formando uma outra estrutura, mas agora é só para você saber. Quando eu vejo esse carboidrato, eu sei que aonde ele está é a parte externa da célula. Portanto, lá onde é mais alaranjado é a parte interna. Tá? Ah, professor, e se não apareceu o carboidrato ali, como é que eu vou saber? Olha ali do seu lado direito embaixo, não tem uma coisa chamada proteína periférica? Isso, ali. Então, essa proteína periférica, ou ela fica só grudada na bicamada, ou ela tenta entrar, mas não consegue. Essa proteína periférica só se encontra no interior da membrana, no interior da célula. Então, se eu vejo ela, eu sei que ali é o interior da célula. Portanto, do outro lado não temos. Tá? Então, são os dois índices que me falam, os dois pontos que me falam qual que é o lado externo e qual que é o lado interno, se eu apresentar apenas a membrana para vocês. Beleza? Esse modelo mosaico fluido é importante vocês saberem. Tá? Ah, professor, não falou do colesterol, coisa e tal. São partes da membrana, mas não tão importantes como essas que eu debati com vocês. Tá? Então, agora a gente pode ir adiante. Vamos falar que agora que você já sabe sobre a membrana e como ela está, agora a gente pode falar sobre sua função propriamente dita. Como eu tinha falado para vocês, a função mais importante da membrana é a sua permeabilidade seletiva. Como é a permeabilidade seletiva, nós vamos falar no transporte através dessa membrana, ou seja, substâncias que entram ou saem. Eu tenho dois tipos de transporte, senhores, que eu coloquei aqui laranjado para vocês. O transporte passivo e o transporte ativo, né? O que a gente entende como transporte passivo? Então, o transporte passivo é sem gasto de energia, tá? Ele não vai acontecer gastando energia. Já o transporte ativo, ele é com gasto de energia. Então, para que ele aconteça, a célula vai ter que dispor e despender alguma energia para que isso aconteça.
tá? Nós temos dois transportes passivos, um deles é a difusão e o outro é a osmose. E nós temos três transportes ativos: a bomba de sódio e potássio, muito importante, a endocitose e a exocitose. Nós vamos ver agora um por um desses nossos transportes. Acompanha comigo aqui, ó. O primeiro transporte passivo que nós vamos falar é a difusão. A difusão, gente, nós temos dois tipos: a difusão simples e a difusão facilitada. Olha o que eu quero que vocês entendam e anotem. Difusão é a passagem do soluto pela membrana. Eu sei que nós estamos ainda no primeiro ano e vocês ainda não sabem o que é soluto, o que é solvente. Então, vamos explicar assim. Você vai fazer, digamos, um suco, tá? Você enche a jarra de água e daí você joga o pó do suco. O pó daquele suco a gente chama de soluto, tá? E a água vai ser o solvente, tá? Então, quando você coloca o soluto, que é o suco, ele vai se dissolver no solvente. Difusão é a passagem de soluto pela membrana celular. Então, é alguma substância que ela tenha afinidade. Ela vai ser simples quando ele passa diretamente pela bicamada lipídica, como vocês podem estar notando ali no desenho à sua esquerda. Ele sempre vai acontecer nesse sentido. Na alta concentração, então você veja a quantidade de bolinhas de solutos que tem ali em cima, para baixa concentração, tá? Então ele vai acontecer lá para baixo. Então, geralmente, gorduras têm uma facilidade em se difundir pelas nossas células. Que ódio, né? Já a facilitada é aquela velha história. Também é passagem de soluto, só que agora eu tenho conhecido. É a mesma coisa de você ir na festa, tá aquela fila para entrar, hoje não, porque a gente está de quarentena, mas tá aquela fila enorme para entrar, e você conhece o porteiro. Ele deixa você furar a fila. Isso daí é difusão facilitada. Olha ali na figura. Eu tenho uma substância, tá? E conhece a proteína. Por isso que aquela proteína se chama proteína carregadora, tá? Ela facilita a entrada daquela substância, tá? Ah, deixa eu dar um exemplo. Ah, tá ali na figura, a própria glicose. Vá para o inferno, né, gente? É que a glicose é muito importante para o nosso corpo, porque ele não desperdiça, mas também a gente come exageradamente, depois não sabe por que que engorda, né? Veremos até o final dessa quarentena. Então, difusão é fácil, tá? Gases passam por difusão, uma difusão facilitada até. Gases entram e saem da nossa célula por pura difusão, tá? Vamos para o próximo. Esse transporte aqui, senhores, é muito importante. Vocês estão notando que eu coloquei 6 asteriscos ali? Então, é muito importante para a nossa vida, para o nosso metabolismo, essa daí é a famosa osmose. Uma coisa que eu quero que vocês saibam, que isso fique gravado no cérebro de vocês. Falou em osmose, falou em água, tá? Então, falou em osmose, falou em água. Se eu falar para vocês que a água penetra, e não se esqueça, a água em qualquer solução que ela entre, ela sempre será solvente. Então, se algum teste algum dia mencionar para vocês que a água entra por difusão, não esqueça, difusão é só para soluto. A água é um solvente. Então, a água ela passa por osmose. Osmose. O que que vem a ser a osmose? A osmose é a passagem de água do meio hipotônico para o meio hipertônico. Professor, não sei nem o que que é hipotônico, o que que é hipertônico. Veja só, pequeno gafanhoto. Hipotônico, hipo, para baixo. Então, ele tem uma baixa concentração. Hipertônico, né? A gente não tem aí para igual hiper, Comber, né? Hiper, melhor que o supermercado é o hipermercado. Então, uma alta concentração. Então, a água sempre passará do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Até quando, professor? Até alcançar o equilíbrio.
tá? É assim que vai acontecer. Acompanha nesse desenho aqui que eu já vou dar uns exemplos bem práticos para vocês, mas dá uma olhada nesse desenho. Olha aqui, ó. Eu tenho uma cuba, separei essa cuba, que é aquela lâmina cor-de-rosa ali, separei por uma membrana de permeabilidade seletiva, pode ser papel celofane, bexiga de boi, essas coisas, tá? Ao separar aquela cuba em dois meios, vocês vão ver que tem poucas bolinhas do seu lado esquerdo e bastante bolinhas do seu lado direito. Então, o lado esquerdo daquela cuba que está escrito antes, eu vou ter um meio menos concentrado, porque ele tem pouco soluto. Já do lado direito, um meio bastante concentrado, tá? Eu tenho mais soluto. A osmose vai fazer o quê? Vai fazer com que a água passe sempre nesse sentido, de hipo para hiper. Então, vocês podem notar ali que no depois, o nível da água da esquerda baixa e o nível da água da direita aumenta, tá? Então, é isso que ela faz. É essa passagem de água da esquerda para a direita, no meio hipotônico para no meio hipertônico. No que isso acarreta para nós? Ora, senhores, se você bebe bastante álcool, o pessoal fala assim, ah, mas eu bebo, não sei por quê. Pois é, se você bebe álcool, o álcool ele é um meio hipertônico, porque é álcool, né? Aí o que vai acontecer no seu intestino? Em vez do intestino absorver todo o álcool, ele perde mais água para o intestino, principalmente para o intestino grosso. Por isso que a gente fala que tomou muita cerveja, começa a dar mijadeira, né? Porque você está perdendo água, o álcool ele é desidratante. Quando você entra no mar e você fica muito tempo, você pode olhar que a ponta dos seus dedos começa a enrugar, porque o mar é um meio hipertônico, tem muito mais sal que o seu corpo, você começa a perder água pelos poros. Aí o bonito já está lá no mar, já perdeu água pelos poros, os dedos estão tudo enrugados. Daí ele sai do mar, vem para o guarda-sol, ah, vou tomar uma cerveja. Desidrata mais ainda, começa a dar mijadeira. Fica embaixo do sol, está suando, perdeu mais água. No final do dia, ele tem insolação. O que a gente tem que dar para o indivíduo, senão ele capota? Soro caseiro, né? Porque senão vai dar problema para a desgracinha que não sabe se comportar. Por isso que você vai ter os italianos tomando vinho com água junto. Eles têm lá a sua taça de vinho e tem uma taça de água também para se manter hidratados, né? Por isso que o pessoal fala, tome bastante água se você quer emagrecer. Por quê? Porque ela vai entrar na célula e vai fazer todo aquele serviço facilitando o metabolismo. Esse é o trabalho da osmose. Um exemplo muito interessante e que cai muito é esse daqui, ó. É o comportamento de um glóbulo vermelho, de uma hemácia, em diversos meios. O primeiro ali é o meio hipertônico. Então, o meio é hipertônico, ele é mais concentrado em relação à hemácia, que é o meio hipotônico. Se o meio é hipertônico, a hemácia vai perder água, por isso que as flechas ali estão saindo. Se ela perde água, ela murcha. Já no meio isotônico, o iso é igual. Então, a quantidade de água entra e sai, não tem problema nenhum. E no meio hipotônico, se o meio é hipo, a hemácia vira hiper, a água sempre passa do hipo para o hiper. Então vai entrar mais água, essa célula vai inchar, né? E a gente diz que ela está túrgida e pode até sofrer o que a gente chama de lise celular. Ela simplesmente arrebenta. Tá? Esse é um exemplo muito, muito fantástico de acontecer. Próximo transporte. O próximo transporte é um transporte ativo, a nossa amiga bomba de sódio e potássio, e ela acontece nos neurônios, nas nossas células nervosas. Então, o que acontece? Os neurônios ele têm a função de propagar o estímulo, né? O impulso elétrico. Então, o estímulo vem, passa por ali, de repente estão vendo ali que no meio da figura, nos três que tem ali, na figura 3, bem ali no meio tem sódio e o potássio. Então é assim, ó, o sódio, a maior concentração dele é fora dos neurônios. E o potássio, a maior concentração dele é dentro dos neurônios. Quando o impulso nervoso passa, o potássio sai do neurônio e o sódio entra. Essa troca
faz uma diferença de potencial e o nosso impulso nervoso consegue passar. Porque vocês sabem muito bem, o nosso impulso nervoso nada mais é do que uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica ela só passa se ela tiver uma diferença de potencial. Logo que o impulso passe, o sódio volta a sair, o potássio entra, ele entra no que a gente chama de estágio de descanso, tá? Então, a bomba de sódio e potássio nada mais é do que a troca de sódio e potássio pela membrana do neurônio para que o impulso passe. Olha o próximo. O transporte ativo são as endocitoses. O que é endo? Endo é para dentro. Então, são as partículas que vão ser englobadas. Eu tenho dois tipos. A fagocitose e a pinocitose. Fagocitose, gente, fagos é comer, tá? Então, é o jeito que a célula tem de englobar partículas sólidas para ela. Eu coloquei ali uma célula que na figura é uma ameba, mas poderia ser, por exemplo, o nosso glóbulo branco, o nosso leucócito. Então, o que ele faz? Ao ver ali essa ameba, vendo uma bactéria, ela projeta pseudópodos, ela engloba aquela bactéria, ela digere. Isso é fagocitose, tá? Então, ela vai englobar o corpo estranho, vai digeri-lo, vai formar o que a gente chama de fagossomo. Já a pinocitose, pinos quer dizer líquido, é como a gente vai englobar coisas mais líquidas, como pode ser pelotinhas de gordura. Então, elas vêm, elas caem ali na membrana, por invaginação elas caem para dentro, forma-se uma vesícula, entra na célula e ela depois vai absorver, tá? Então, isso é fagocitose e pinocitose. As exocitoses, exo, né, exo, é para fora. Então é como a célula elimina através da membrana resíduos. Então, por exemplo, do seu lado esquerdo, eu coloquei ali uma secreção. Então, uma glândula, por exemplo, fabrica um hormônio, insulina, testosterona, progesterona, endorfinas, ela vai secretar aquilo ali através da membrana, e isso se chama exocitose. Mas também a célula pode mandar para fora seus resíduos. Então, ela fez uma fagocitose, englobou, digeriu, mandou para fora. Isso também é uma exocitose, só que quando se trata de resíduos, de coisa que a célula não quer mais, a gente chama de plasmocitose, tá certo? Então, a plasmocitose é um tipo de exocitose, só que é para resíduos. Quando é hormônios, alguma substância útil, a gente só fala que é exocitose, tá certo? Vamos para o próximo. Para executar bem o seu trabalho, a membrana ela faz algumas especializações. Nós temos três aqui: as microvilosidades, os desmossomos e as interdigitações. Se vocês lerem ali, é muito fácil, as microvilosidades, como o próprio nome diz, são dobras da membrana plasmática, bem na sua superfície, que facilitam a absorção de nutrientes. Os desmossomos, gente, eles funcionam como um grampeador, tá? Eles vão apertar uma célula na outra para elas ficarem firmes. E as interdigitações funcionam que nem peça de quebra-cabeça, uma encaixa na outra. Facilita a comunicação de substâncias entre elas e também melhora a fixação. É melhor vocês olharem para esse desenho aqui, ó. Fica bem melhor. Olha só. Olha só, na figura eu coloquei ali as três, ó, as microvilosidades lá em cima, na parte superior, que são aquelas saliências e reentrâncias. Geralmente está no intestino, né? Então facilita a absorção, ela aumenta a área da absorção. Os desmossomos, que são aqueles dois grampos ali que estão juntando essas duas células, tá? Quando você toma um banho muito quente, agora que tá começando a esfriar, quando você toma um banho muito quente, você desfaz, porque esse desmossomos ele é feito de proteína. Então a pele acaba se separando e você sente pequenas dores, tá? É, Só que como você não sabe que é uma dor, você coloca como se fosse coceira. Então, muitas vezes você sai do banho e você está se coçando. E tá ali as interdigitações é, que servem para fixar uma na outra e também intercambiar substâncias. Beleza? Agora você solidifica o seu conhecimento. Faz aí esse pequeno exercício, página 59, exercícios 1, 2, 4 e 6. Lembre-se que eu não coloquei todos, hein? É só fazer.
Certo, gente? Essa foi nossa aula sobre membrana celular, tá? Faça os exercícios, são enormes exercícios, vão demorar acho que umas 2 semanas para fazer. Nossa, muita coisa. E qualquer coisa, estamos aí. Manda um sinal de fumaça, estamos sempre aí. Força, gente. Estou sempre com vocês. Beijo grande e até a próxima aula.